Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo puxa-saco. Espero muito que gostem. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de tecido de algodão, viés e elástico. Para fazer o corpo do nosso puxa-saco, eu cortei o tecido de algodão uma vez a medida de 44 centímetros por 40. Para dar acabamento na parte de cima, eu cortei uma vez a medida de 44 centímetros por 8. Para fazer as alcinhas, cortei a mesma medida, 44 por 8 centímetros uma vez, o elástico com 30 centímetros e o viés com 44 centímetros. Para fazer os biquinhos, cortei o tecido na medida de 10 centímetros por 10, vou dobrar ao meio, cortar na dobra e costurar as laterais. Para fazer a alça do nosso puxa-saco, eu vou dobrar aproximadamente meio centímetro da lateral e com a ajuda da unha mesmo, da mão, eu vou marcando, vincando. Se você preferir, pode passar no ferro de passar roupa, mas na máquina mesmo é super rapidinho você vincar e facilita bastante o processo na hora de costurar, porque vai ficar certinho a costura nas laterais. Dobro o tecido ao meio e vou passar uma costura. Se você é iniciante na costura, é legal você alfinetar primeiro a lateral e depois só passa a costura, que fica super simples e super fácil de costurar. Você não vai ter nenhuma dificuldade. Passo uma costura, vou costurando e tirando os alfinetes na lateral. Vou passar também uma costura na outra lateral da tira. Para fazer os biquinhos, eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina nas lateral, fazendo um pequeno retrocesso no começo e no final, desviro e está pronto os biquinhos. O puxa-saco, ele vai ter 40 centímetros de altura por 44 centímetros de largura. Eu dobro na largura do tecido, ao meio, dobro novamente, vinco na dobra e nesse vinco que eu acabei de fazer é onde eu vou colocar a alça para poder pregar. Coloco um alfinete na marcação. Uma observação muito importante é que o lado direito do tecido tem que estar virado para o lado de baixo. Então esse processo de alfinetar e colocar as alças, o lado direito do tecido tem que estar virado para o lado de baixo e você vai fazer esse processo do lado avesso do tecido. Coloco as pontas da alça no alfinete, deixando rente na parte de cima, tomando bastante cuidado de colocar o lado avesso do tecido para o lado de cima. Vou virar o tecido, lembrando que tanto as alças quanto a marcação você vai fazer com o lado avesso do tecido virado para o lado de cima. Fiz uma marcação da parte de baixo de 6 centímetros, marquei em linha reta e é onde eu vou pregar o viés. Vou passar uma costura do lado de cima do viés e também uma do lado de baixo. Esse viés que eu estou usando, ele tem 2 centímetros, coloco ele na marcação, passo uma costura em linha reta, sempre lembrando de fazer um pequeno retrocesso no começo e no final. O viés ele tem que ter 2 centímetros para depois passar o elástico dentro dele.
Na parte de cima do nosso puxa-saco, eu coloco o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, coloco os biquinhos e vou alfinetando para eles não saírem do lugar. Se você quiser colocar um biquinho sobre o outro, você vai usar mais biquinhos para fazer o puxa-saco. Se deixar um pouquinho espaçado, vai usar menos. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Tiro os alfinetes, viro os biquinhos para o lado de baixo, vinco eles com a mão mesmo, se você preferir pode, no ferro de passar roupa, com a alça alfinetada na marcação, mas do lado avesso do tecido, eu coloco o tecido dos biquinhos com o lado direito virado para o lado de baixo, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Sempre nas alcinhas eu gosto de fazer um pequeno retrocesso, porque conforme a gente vai usando o puxa-saco, vai forçando a alça. Viro a tira para o lado direito do tecido, passo uma costura rente à costura que a gente acabou de fazer, vou arrumando e costurando. Com a dobra dos biquinhos virado para o lado de cima, passo uma costura em cima da emenda que a gente fez para poder pregar os biquinhos. Para passar o elástico, eu dei um nó em um grampinho de cabelo, passo no meio do viés, vou passando e puxando, tomando bastante cuidado de não perder a pontinha do elástico para ele não passar para o lado de dentro do viés. Quando o elástico chegar na lateral do tecido, eu dou alguns pontinhos na máquina para poder pregar. Vou puxando o grampinho até sair na outra lateral, dou alguns pontinhos na máquina, corto a pontinha do elástico, dobro direito com o direito do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Se você tiver máquina overlock, passa, porque aí o acabamento já fica certinho na lateral do tecido. Se você não tiver, passa na máquina reta. Sempre lembrando de fazer um pequeno retrocesso no começo e no final de cada costura. Para dar acabamento na parte de baixo, eu vou dobrar 2 vezes a bordinha do tecido e fazer uma barra com a distância de um pé de máquina, vou dobrando e costurando. E para dar acabamento à costura que a gente fez na lateral para poder fechar o puxa-saco, eu dobro o tecido para um lado, que é o lado que a gente vai costurar. Então, se você dobrar para o lado direito, você vai costurar com a distância de um pé de máquina do lado direito. Vou arrumando para não costurar tecido sobre tecido, costurar apenas a emenda. Quando chegar no final, faça um pequeno retrocesso e está pronto o acabamento do nosso puxa-saco. Desse jeito não fica aquele monte de tecido desfiando, e aí quando você faz a costura para rebater, fica certinha, pode lavar, usar bastante, que não acaba com o seu puxa-saco. E ficou assim o nosso puxa-saco. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Esse puxa-saco é joguinho com pano de prato que eu vou fazer nessa semana. Um beijão e até o próximo vídeo.